O que acontece quando uma pessoa, aparentemente comum, se transforma no pesadelo de uma nação inteira? Andrei Chikatilo, conhecido como o açougueiro de Rostov, é um dos casos mais perturbadores da história criminal moderna. Entre 1978 e 1990, esse homem foi responsável por pelo menos 52 assassinatos brutais, envolvendo mutilações e até canibalismo. Sua jornada de horror deixou marcas profundas não apenas nas famílias das vítimas, mas também em toda a União Soviética, chocada com a magnitude de seus crimes. Chikatilo era um homem com uma fachada de respeitabilidade, mas por trás dessa imagem se escondia um monstro cuja sede de violência parecia não ter fim. Sua captura e julgamento expuseram as falhas de um sistema que não conseguia enxergar a monstruosidade que crescia dentro dele até que fosse tarde demais. Neste vídeo, vamos explorar a história de Andrei Chikatilo, o homem que aterrorizou Rostov e se tornou um ícone de terror, cujos crimes desafiavam a própria compreensão humana. Prepare-se para uma viagem tensa e perturbadora pelos bastidores de uma das investigações mais complexas da história criminal. Andrei Chikatilo nasceu em 1936, em uma pequena aldeia da Ucrânia, em plena era stalinista. Sua infância foi marcada pela fome e pelo medo, consequências diretas das políticas rígidas do regime soviético. O grande expurgo e a coletivização forçada afetaram severamente sua família. A pobreza extrema e os relatos de canibalismo durante a fome na Ucrânia moldaram sua visão de mundo de forma sombria. Sua infância foi repleta de tragédias e traumas. Chikatilo cresceu ouvindo histórias de que seu irmão mais velho, Stepan, havia sido sequestrado e devorado por vizinhos desesperados durante a fome, uma narrativa que se tornaria parte de seu imaginário. Embora a veracidade desse evento nunca tenha sido comprovada, ele carregava o peso psicológico dessa história que parecia assombrá-lo. Além disso, a relação com seus pais era tensa. Seu pai, Alexei, era visto como fraco por não ter lutado na Segunda Guerra Mundial, enquanto sua mãe, Ana, frequentemente o punia de maneira severa e o ridicularizava. Durante sua adolescência, Chikatilo começou a perceber que era diferente. Ele sofria de problemas de saúde que o deixavam impotente, o que afetava profundamente sua autoestima. Essas dificuldades o isolaram ainda mais de seus colegas. Apesar disso, ele se destacou academicamente, mergulhando nos estudos como uma forma de escapar de sua realidade dolorosa. Com o passar dos anos, Chikatilo começou a desenvolver fantasias sombrias. Ele se tornou obcecado por controle e poder, emoções que contrastavam com o sentimento de impotência que marcará sua juventude. Esses pensamentos cresceram em intensidade, alimentados por uma vida solitária e por uma série de rejeições pessoais e profissionais. Embora ele tentasse se apresentar como um cidadão comum, trabalhando como professor e formando uma família, a escuridão dentro dele continuava a crescer. O verdadeiro ponto de ruptura ocorreu no início dos anos 1970, quando Chikatilo começou a perceber que suas fantasias violentas estavam se tornando mais difíceis de controlar. Ele tentou, por um tempo, satisfazer essas pulsões de maneiras menos extremas, mas nenhuma parecia suficiente. Ele passou a observar crianças e jovens em ambientes públicos, testando os limites do que podia fazer sem ser descoberto. Embora ainda não tivesse cometido seu primeiro assassinato, o caminho já estava traçado. O ambiente opressor da União Soviética, combinado com os traumas de sua infância e os problemas psicológicos, criaram as bases para a transformação de Andrei Chikatilo no açougueiro de Rostov. Após o assassinato de Helena Zakotnova, Andrei Chikatilo entrou em um ciclo de violência que só aumentaria em intensidade e frequência.
Embora tenha conseguido escapar da punição inicial pelo crime, com outro homem, Alexander Krashenko, injustamente acusado e executado, a sensação de impunidade serviu apenas para encorajar seus impulsos. Durante os anos seguintes, Chikatilo continuou a atrair vítimas vulneráveis, desenvolvendo métodos cada vez mais calculados para cometer seus crimes sem ser descoberto. A maioria de suas vítimas eram mulheres e crianças que ele atraía para locais isolados, usando táticas manipuladoras como oferecer doces, comida ou dinheiro. Ele sabia identificar aqueles que estavam em situações de vulnerabilidade, pessoas que dificilmente seriam procuradas imediatamente. A confiança que suas vítimas depositavam nele era rapidamente quebrada quando Chikatilo revelava sua verdadeira intenção. Com o passar do tempo, seus métodos tornaram-se mais brutais. Não se tratava apenas de assassinatos. Ele infligia tortura física e emocional em suas vítimas, alimentado por uma necessidade crescente de controle. Em muitos casos, Chikatilo mutilava os corpos após o assassinato, removendo partes como uma forma de saciar seus desejos doentios. Em entrevistas posteriores, ele admitiu que sentia um prazer mórbido em infligir sofrimento, descrevendo suas ações com uma frieza perturbadora. A União Soviética, na época, enfrentava desafios políticos e sociais significativos, e a ideia de que um serial killer pudesse estar à solta era inconcebível para as autoridades. A propaganda estatal insistia que crimes tão brutais só aconteciam em sociedades decadentes do Ocidente. Isso criou uma barreira inicial para que as investigações reconhecessem a conexão entre os assassinatos. Enquanto isso, Chikatilo aproveitava essa inércia policial para continuar sua escalada de violência. Entre 1981 e 1984, os assassinatos de Chikatilo aumentaram drasticamente. Ele matou dezenas de vítimas nesse período, movendo-se entre diferentes cidades para evitar padrões que pudessem ser detectados. No entanto, os corpos das vítimas começaram a aparecer com mais frequência, e as similaridades nas mutilações não podiam mais ser ignoradas. A polícia finalmente começou a perceber que estava lidando com um assassino em série. Apesar disso, as investigações foram prejudicadas por erros e preconceitos. Muitos suspeitos inocentes foram interrogados e presos, enquanto Chikatilo permanecia livre para cometer seus crimes. Ele sabia como manipular as aparências, passando despercebido como um homem aparentemente comum, com uma família e um emprego estável. Sua habilidade de se misturar ao cotidiano das pessoas comuns fazia dele um predador ainda mais perigoso. A cada assassinato, Chikatilo parecia refinar seus métodos. Ele era metódico, estudava suas vítimas e planejava cuidadosamente onde e como atacaria. Sua frieza ao cometer os crimes e sua capacidade de evitar ser capturado lhe renderam a alcunha de açougueiro de Rostov. Com o passar do tempo, sua notoriedade cresceu, e os rumores sobre um assassino em série espalharam-se como fogo, trazendo pânico às cidades onde ele operava. Chikatilo havia se transformado em um dos assassinos mais prolíficos e cruéis da história soviética. Mas, enquanto a polícia tentava juntar as peças desse quebra-cabeça macabro, ele continuava a agir, deixando um rastro de sangue e sofrimento que parecia não ter fim. Enquanto Andrei Chikatilo continuava sua onda de assassinatos, a pressão sobre a polícia soviética aumentava exponencialmente. A descoberta de corpos mutilados em várias regiões criou um pânico generalizado. O medo de um assassino cruel, que parecia agir sem restrições, espalhou-se por toda a União Soviética. Mulheres e crianças eram alertadas a não aceitar ajuda de estranhos, e os rumores sobre as atrocidades do açougueiro de Rostov cresciam, criando um clima de paranoia. A polícia formou uma força-tarefa dedicada exclusivamente ao caso.
Contudo, as investigações eram frequentemente prejudicadas por falhas sistêmicas e pela falta de tecnologia avançada. A União Soviética dos anos 1980 não tinha acesso a testes de DNA ou a bancos de dados digitais para rastrear suspeitos, tornando o trabalho dos investigadores ainda mais difícil. Além disso, o governo hesitava em admitir publicamente a existência de um serial killer, temendo que isso prejudicasse a imagem do regime. Chikatilo, por outro lado, parecia estar sempre um passo à frente. Ele estudava os padrões da polícia e alterava seus próprios métodos para confundir os investigadores. Por exemplo, ele começou a variar os locais onde abandonava os corpos, espalhando-os por diferentes cidades e regiões. Essa estratégia dificultava a conexão direta entre os assassinatos. Além disso, sua aparência discreta e comportamento aparentemente inofensivo lhe permitiam evitar suspeitas. Em 1984, no entanto, Chikatilo cometeu um erro que quase lhe custou a liberdade. Ele foi preso por suspeita de comportamento indecente em um ponto de ônibus, após ser visto tentando atrair uma jovem. Embora os policiais não tivessem provas suficientes para vinculá-lo aos assassinatos, eles o detiveram por roubo, já que ele carregava itens pertencentes a uma de suas vítimas. Chikatilo foi condenado a 1 ano de prisão, mas foi libertado após cumprir apenas 3 meses. Esse breve período de reclusão não o deteve. Pelo contrário, ele voltou a matar com mais cautela e refinamento. A força-tarefa continuava a reunir evidências, mas os investigadores enfrentavam dificuldades em traçar um perfil psicológico preciso do assassino. A polícia soviética tinha pouca experiência com criminologia comportamental, o que tornou ainda mais difícil prever os movimentos de Chikatilo. Além disso, os erros na investigação inicial, incluindo a execução de Alexander Krashenko pelo assassinato de Helena Zakotnova, continuavam a assombrar o caso. Enquanto isso, Chikatilo parecia quase desfrutar da atenção crescente ao seu redor. Ele assistia às notícias sobre a caçada ao açougueiro de Rostov com um misto de arrogância e satisfação. A ideia de que a polícia estava desesperada para capturá-lo, mas incapaz de fazê-lo, reforçava seu senso de poder. Ele continuava a levar uma vida aparentemente normal, com uma esposa e 2 filhos, ocultando sua verdadeira natureza até de seus familiares mais próximos. Apesar dos contratempos, a força-tarefa começou a fazer progressos lentos. Os investigadores finalmente perceberam que muitos dos assassinatos estavam conectados e começaram a mapear as áreas onde os corpos eram encontrados. Isso levou a um esforço massivo de vigilância em estações de trem, pontos de ônibus e parques, locais onde o assassino frequentemente escolhia suas vítimas. O jogo entre Chikatilo e a polícia havia começado a se intensificar. Enquanto ele continuava a matar, a força-tarefa também evoluía em suas técnicas, determinada a encerrar o reinado de terror do açougueiro de Rostov. Em 1990, após mais de uma década de assassinatos brutais e uma das maiores investigações já realizadas na União Soviética, Andrei Chikatilo finalmente cometeu o erro que levaria à sua captura. A polícia, após anos de trabalho árduo, finalmente começava a entender o padrão do assassino. Com o aumento das patrulhas em áreas estratégicas, especialmente em estações de trem e parques, Chikatilo começou a ser monitorado de perto. Foi em novembro de 1990 que o destino de Chikatilo mudou. Ele foi flagrado agindo de forma suspeita em uma estação de trem próximo a uma jovem. Os investigadores, agora mais experientes e atentos, decidiram segui-lo. Embora ele não tenha atacado naquele momento, seu comportamento chamou a atenção. Mais tarde, ele foi detido para averiguação.
Durante a revista, a polícia encontrou marcas em suas roupas e posses que levantaram sérias suspeitas. A conexão direta com os assassinatos foi estabelecida quando amostras de sangue e sêmen de Chikatilo foram comparadas aos vestígios deixados nas cenas dos crimes. Apesar de um erro inicial que quase comprometeu a investigação, causado por uma análise incorreta de seu tipo sanguíneo, a ciência forense avançada conseguiu provar sua ligação com os assassinatos. Ele não tinha mais como escapar. No interrogatório, Chikatilo inicialmente negou qualquer envolvimento, mostrando a mesma frieza e controle emocional que havia exibido ao longo dos anos. No entanto, diante das evidências esmagadoras e da pressão psicológica dos interrogadores, ele finalmente confessou. A confissão foi tão detalhada e horrenda que até os investigadores mais experientes ficaram perturbados. Chikatilo admitiu ter assassinado pelo menos 52 pessoas, descrevendo cada crime com uma precisão perturbadora e um desdém frio pelas vítimas. Após sua prisão, Chikatilo foi submetido a uma série de interrogatórios, nos quais, inicialmente, manteve uma postura defensiva, negando qualquer envolvimento com os assassinatos. No entanto, a pressão psicológica e a falta de evidências sólidas contra ele o fizeram sucumbir à verdade, e sua confissão, quando finalmente aconteceu, chocou o mundo. Durante os interrogatórios, Chikatilo revelou com frieza e detalhamento as atrocidades que cometera, descrevendo seus métodos e suas motivações de forma tão gráfica que até os policiais mais experientes ficaram horrorizados. Ele falou com uma calma perturbadora sobre os assassinatos, muitas vezes demonstrando um prazer sádico ao relatar as circunstâncias e os momentos mais macabros dos crimes. Chikatilo detalhou como escolhia suas vítimas, geralmente mulheres e crianças, especialmente aquelas vulneráveis e solitárias, e como as atraía para locais isolados, onde os assassinatos eram cometidos com uma brutalidade incomum. Ele confessou que, após matar suas vítimas, muitas vezes realizava mutilações grotescas, removendo partes dos corpos, algo que ele próprio descrevia como parte de uma necessidade insaciável. O mais chocante de tudo, talvez, tenha sido a revelação de que, em algumas ocasiões, ele até mesmo praticava canibalismo, consumindo partes dos corpos de suas vítimas em um ato de desumanidade que parecia transcender qualquer explicação racional. Ele não se arrependeu de seus atos. Pelo contrário, a forma como os relatava com um tom quase clínico indicava que ele enxergava suas ações como uma necessidade, uma compulsão que não poderia ser controlada. A confissão de Chikatilo foi acompanhada por uma série de relatos ainda mais perturbadores, como sua afirmação de que seus impulsos violentos haviam começado na adolescência, quando, segundo ele, experimentou o prazer pela dor e sofrimento de outros. Esse prazer mórbido se intensificou ao longo dos anos, e ele começou a ver seus assassinatos não apenas como uma forma de saciar sua necessidade, mas também como uma maneira de provar algo para si mesmo, um modo de afirmar sua superioridade sobre as vítimas e até sobre a sociedade em geral. Essas revelações sobre os crimes de Chikatilo deixaram uma marca indelével na psicologia criminal. O grau de crueldade e frieza com que ele relatava suas ações não só chocou os investigadores, mas também suscitou perguntas sobre os limites da psicologia humana. Como alguém poderia se tornar tão insensível ao sofrimento humano, tão desconectado da realidade que suas ações não causavam qualquer remorso ou empatia? O caso de Chikatilo desafiava a compreensão não apenas pela brutalidade de seus crimes, mas pela mente que os orquestrava. O julgamento de Chikatilo, que se seguiu à sua confissão, não foi menos perturbador. Aquelas mesmas revelações horríveis que ele compartilhara com a polícia foram levadas para o tribunal, onde o acusado continuava a demonstrar uma frieza que beirava a apatia.
Ele nunca demonstrou arrependimento, e suas palavras durante o julgamento apenas reforçaram a imagem de um homem profundamente psicopata, incapaz de sentir qualquer tipo de remorso por suas ações. Em 1992, o julgamento de Andrei Chikatilo começou, atraindo atenção nacional e internacional. A corte estava lotada de jornalistas, familiares das vítimas e curiosos. O ambiente era tenso, com muitos exigindo justiça pela longa lista de atrocidades. Durante o julgamento, Chikatilo comportou-se de maneira errática, muitas vezes gritando, insultando os juízes e até tirando a roupa em um momento bizarro. Seus advogados tentaram argumentar insanidade, mas os peritos psiquiátricos concluíram que ele estava plenamente consciente de suas ações. Os testemunhos apresentados no tribunal revelaram o verdadeiro horror dos crimes de Chikatilo. Detalhes das mutilações, o sofrimento das vítimas e a frieza com que ele planejava e executava os assassinatos deixaram todos chocados. A corte o declarou culpado por 52 assassinatos, embora ele alegasse ter cometido outros que não puderam ser comprovados. Em outubro de 1992, Andrei Chikatilo foi condenado à morte. Sua execução foi realizada em 1994 por fuzilamento, encerrando o reinado de terror do açougueiro de Rostov. Em fevereiro de 1994, Andrei Chikatilo encontrou seu destino final. Após anos de atrocidades, investigações e o julgamento que chocou o mundo, o chamado açougueiro de Rostov foi executado por fuzilamento, encerrando uma das histórias mais macabras da União Soviética. Embora sua morte tenha trazido alívio para as famílias das vítimas e para uma sociedade traumatizada por seus crimes, o impacto de sua existência permaneceu como uma sombra na história do país. A captura de Chikatilo foi um marco para as forças policiais soviéticas, mas também revelou as falhas de um sistema burocrático que permitiu que ele continuasse a matar por mais de uma década. O caso de Chikatilo se tornou um estudo emblemático para criminologistas, psicólogos e sociólogos, não apenas por sua brutalidade, mas também pela complexidade de sua mente. Ele era um homem profundamente perturbado, moldado por traumas, rejeições e um ambiente sociopolítico opressor. No entanto, sua história também levantou questões sobre o papel das escolhas individuais e como o mal pode se manifestar mesmo nas condições mais extremas. Após sua execução, muitos dos locais de seus crimes foram abandonados ou demolidos, como uma tentativa de apagar as memórias dolorosas associadas a eles. Mas, para as famílias das vítimas, a dor persistiu. A perda de entes queridos de forma tão brutal deixou feridas que nunca cicatrizaram completamente. Além disso, o caso de Chikatilo expôs as deficiências de uma sociedade que, muitas vezes, priorizava a aparência de controle sobre a segurança real de seus cidadãos. Durante anos, as autoridades hesitaram em reconhecer que um assassino em série estava à solta, temendo que isso manchasse a imagem da União Soviética como uma sociedade segura e controlada. Hoje, a história de Andrei Chikatilo serve como um lembrete sombrio dos horrores que podem surgir quando traumas não resolvidos, negligência social e falhas sistêmicas se combinam. Ele foi mais do que um assassino. Foi o reflexo de uma época marcada por repressão e sofrimento. Enquanto o mundo seguiu em frente, o nome de Chikatilo permanece como um aviso que o mal pode se esconder à vista de todos, crescendo nas sombras até que finalmente seja confrontado. O caso Andrei Chikatilo é um lembrete sombrio das profundezas da mente humana e dos horrores que podem surgir em condições extremas. Se essa história mexeu com você, deixe seu comentário abaixo. O que mais te impressionou nesse caso? Você acredita que o ambiente e os traumas podem criar monstros como Chikatilo?
ou o mal é algo mais profundo e inexplicável. Não se esqueça de curtir o vídeo e se inscrever no canal para acompanhar mais histórias como essa. Ative as notificações para não perder nenhuma novidade. Obrigado por assistir e até a próxima.